Queridos amigos, queridos irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus esteja conosco, neste momento em que buscamos mais uma vez a Sua presença, sempre tão amorosa e confortadora. A nossa reflexão de hoje começa com um trechinho de Mateus, capítulo 5, onde Jesus diz: Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. A partir desse trechinho do Evangelho de Jesus, nos diz Emmanuel pela psicografia de Chico Xavier. O Evangelho está repleto de amorosos convites para que os homens se edifiquem no exemplo do Senhor. Nem sempre os seguidores do Cristo compreendem esse grande imperativo da iluminação própria em favor da harmonia na obra a realizar. Esmagadora percentagem de aprendizes, antes de tudo, permanece atenta à edificação dos outros, menosprezando o ensejo de alcançar os bens supremos para si. O Mestre foi muito claro em sua exposição. Para que os discípulos sejam a luz do mundo, simbolizarão cidades edificadas sobre a montanha, onde nunca se ocultem. A fim de que o operário de Jesus funcione como expressão de claridade na vida, é indispensável que se eleve ao monte da exemplificação, apesar das dificuldades da subida angustiosa, apresentando-se a todos na categoria de construção cristã. Tal realização é imperecível. O vai-vem das paixões não derruba a edificação dessa natureza. As pedradas deixam-na intacta, e se alguém a dilacera, seus fragmentos constituem a continuidade da luz em sublime rastilho por toda parte, porque foi assim que os primeiros mártires do cristianismo semearam a fé. É muito interessante essa passagem do Evangelho, onde Jesus lá em Mateus nos convida a sermos o sal da terra e a luz do mundo. E quando ele diz que a gente deve ser a luz do mundo, e que porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, ele está nos lembrando e nos recomendando, na verdade, que nós precisamos edificar, construir a nossa luz e colocá-la num lugar bem alto, como uma montanha, para que todos a possam ver, de longe, de perto, mas que nós possamos iluminar com a nossa luz própria tudo ao nosso redor. Mas não se consegue iluminar com uma luz que não se constrói. É preciso que essa nossa luz interior, que essa condição espiritual que a luz simboliza, seja construída por cada um de nós no esforço próprio, na luta interna para vencer as más inclinações, na luta interna para construir e conquistar virtudes que não nos são dadas de graça, mas que são aquisições, trabalho, fruto do trabalho do nosso espírito no esforço da melhoria íntima. E nós iluminamos o mundo ao nosso redor pela aquisição das virtudes. E o que são virtudes, senão qualidades morais, como, por exemplo, a paciência, como, por exemplo, a caridade, como, por exemplo, a misericórdia que usamos para perdoar, para compreender, virtudes que são a fraternidade, que são como, por exemplo, a generosidade que compartilha aquilo que já tem. As virtudes são
luzes internas que vamos acendendo dentro da nossa condição espiritual e que acabam por clarear a vida no nosso entorno. Se por acaso recebemos pedradas, como nos fala Emmanuel, se a montanha de luz, se a cidade edificada sobre a montanha recebe pedradas, ela não se abala. Se por acaso ela é fragmentada, os seus fragmentos seguem iluminando da mesma forma que os discípulos, quando foram sacrificados em nome do Cristo, quando foram mortos e sacrificados em nome do Cristo, multiplicaram a sua luz, porque deram o seu testemunho corajosamente, e a coragem é uma virtude. Deram o seu testemunho corajosamente, e é por isso que o Evangelho do Mestre permanece até hoje entre nós. Porque aqueles primeiros cristãos, quando foram sacrificados pela incompreensão dos homens, deram o testemunho da fé, que é uma virtude, da coragem, que é uma virtude. E nós, através desses exemplos, desses testemunhos de força, de coragem, de fé, até hoje aprendemos o Evangelho e admiramos aqueles irmãos que no surgimento do cristianismo se fizeram luz, que chega até nós nos dias de hoje. Mas nós, dentro da nossa condição, não tão elevada como daqueles irmãos do cristianismo primitivo, mas dentro da nossa condição humana, ainda frágil, ainda imperfeita, já podemos ser luz no nosso entorno, iluminando aqueles que convivem conosco, seja no ambiente familiar, seja no ambiente de trabalho, seja na sociedade onde estamos inseridos, nos diferentes papéis que representamos na sociedade. Somos o professor, somos o médico, somos o atendente da farmácia, somos o atendente de caixa do supermercado, somos o profissional que trabalha na área da saúde ou que trabalha na área da matemática, da contabilidade, não importa das edificações, da engenharia, não importa em que área trabalhemos. Nós somos exemplos do Cristo em nós. Nós vamos iluminando aqueles que se aproximam de nós pela nossa maneira de ser. E a maneira de ser do espírita cristão é a maneira de ser de Jesus. Jesus que ouve, Jesus que conforta, Jesus que apazigua, Jesus que esclarece. Nós somos os exemplos do Mestre. Nós somos os discípulos do Mestre que exemplificam a sua lição. Cada um do seu jeito, cada um o tanto que pode, cada um o tanto que já tem do Evangelho em si. E vamos construindo essa cidade que é vista por todos aqueles que têm olhos de ver, porque os nossos companheiros de caminhada percebem o nosso esforço de autotransformação. É preciso que nós também tenhamos o nosso olhar para o esforço que estamos fazendo e passemos a realizá-lo com mais disciplina, com mais empenho, o empenho da transformação no bem, o empenho da exemplificação do Evangelho de Jesus. Precisamos nos apropriar disso
Precisamos estar atentos e vigilantes a tudo aquilo que nos afasta ou nos distancia do Evangelho do Mestre e corrigir o rumo sempre que nos percebemos pegando atalhos que não nos levam ao bem e ao amor. Então que neste dia possamos ser envolvidos neste momento por essa vibração amorosa que nos chega de mais alto, desses amigos espirituais que trabalham na seara de Jesus, para que nos fortaleçamos, para que sejamos cada vez mais conscientes da importância da exemplificação do Evangelho de Jesus no nosso cotidiano. Que Jesus nos abençoe a todos. Que assim seja.